Surge nova possibilidade para Toprak Razgatlioglu em 2026. Novo rumor dá conta de que Toprak fará uma mudança que poucos imaginariam antes de ir para a MotoGP. O piloto turco ir para a MotoGP é algo que ganha cada vez mais força nos últimos dias e meses, e a maior dúvida é de que forma isso vai acontecer. Pois, como já falamos aqui em outra matéria, ir em 2026 para a MotoGP, quando será o último ano dos antigos regulamentos e também dos pneus Michelin, pode não ser tão bom como ir em 2027, quando teremos o novo regulamento e também os pneus Pirelli, que Toprak já está habituado lá no Mundial Superbike. E as novas especulações do paddock do Mundial Superbike são de que, antes do atual campeão Toprak Razgatlioglu se mudar para o paddock da MotoGP, ele se mudará para outro local que certamente pega muitos fãs de surpresa, e já falaremos sobre isso. E essa questão envolve a Honda, e sobre ele ir para a Honda na MotoGP. E falamos sobre isso neste vídeo que eu vou deixar aqui no card para você, se caso você perdeu, né? Na verdade, ele já poderia estar na MotoGP há tempos, não fosse a insistência principalmente do seu empresário, né? De que ele só passaria de uma equipe de fábrica no Mundial Superbike para uma equipe de fábrica na classe de protótipos. Já comenta aí se você achou que isso foi correto. Bom, outra coisa que não deu certo e poderia ter levado ele à MotoGP foi o teste na Yamaha. Nesse dia choveu também, Toprak e seu empresário reclamou que a Yamaha não deixou a moto de acordo com o turco. Sobre isso falamos nesse vídeo, também vou deixar aqui no card para você. E ao que parece, segundo novas fontes, pode haver uma nova rota para que essa mudança para a MotoGP aconteça. Desta vez, como já antecipamos, com a equipe Honda, mas com um breve período liderando seu projeto de moto de produção no caminho, enquanto ele aguarda a chegada das novas máquinas de MotoGP de 850 cilindradas em 2027. E é isso mesmo que você ouviu. Toprak pilotar a Honda no Superbike antes de se mudar para a MotoGP no ano seguinte. E seria uma jogada bem interessante por parte da Honda, pois se ele conseguir fazer o mesmo na marca japonesa que já fez com a BMW e a própria Yamaha, seria fantástico, antes de seguir e depois encerrar sua brilhante carreira na MotoGP, onde muitos acham que ele pode fazer frente aos melhores pilotos da categoria, mas isso é assunto para falar depois de ver, né? Assim, Toprak entraria na MotoGP no momento exato das mudanças de regras, no ano de 2027. E sobre essas mudanças, muitos pilotos alertam que pode não dar certo, como falamos neste vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. E a versão original da especulação que levaria Toprak à MotoGP era que Razgatlioglu tiraria um ano de folga das corridas em tempo integral para se juntar à já muito forte equipe de testes de MotoGP da Honda, com Alex Espargaró, Taka Nakagami e o Stefan Bradl, e fazer apenas largadas coringa. Porém, isso é algo que Razgatlioglu foi rápido em desmentir já na rodada de Portimão do fim de semana passado. Um assunto que já falamos no vídeo anterior que deixamos aí no card. E claro que seu bombástico treinador e múltiplo campeão mundial de Super Sport, Kenan Sofuoglu, seja o principal responsável por Toprak ainda não estar na MotoGP, pelas suas exigências, tem também o lado inteligente disso, pois uma escolha ruim, como uma moto satélite, pode prejudicar ou até encerrar prematuramente a carreira de Toprak na MotoGP, se as coisas não saírem bem. Pois sempre lembramos, sempre aqui, né, a MotoGP exige muito mais que a Superbike exige. E é uma categoria completamente diferente, apesar de muitos fãs acharem que Toprak é capaz de se destacar lá também. Lembremos bem o que aconteceu com o nosso brasileiro Eric Granado. Às vezes, escolhas ruins acabam com a carreira de um piloto, né? Ou acabam com as possibilidades. E o fato do seu treinador e o próprio Toprak estarem minimizando as ligações à Honda pode ser uma sempre possível segunda opção, que provavelmente será uma Yamaha satélite na Pramac. Pois caso nada dê certo, né, a equipe satélite ainda seja uma opção no futuro, pois nem sempre se consegue o que se quer. E ir para a MotoGP, mesmo em uma equipe satélite, seria muito bom para a carreira de Toprak e realizaria o sonho de seus fãs, até porque não existem tantas vagas assim na MotoGP, como a própria Ducati, que já afirmou que não tem interesse nele, por já ter muitos bons pilotos na sua marca. E sobre tudo isso, Kenan disse em entrevista que nada está claro sobre seu futuro, referindo-se ao seu pupilo. Ele diz que parece que existem duas opções para Toprak na MotoGP, e no momento, porém,
estão mais focados em conquistar o segundo título com a BMW. Lembram que não começaram bem a temporada e precisam se concentrar no título da Superbike e em mais vitórias, como aconteceu em Portimão, onde ele disse que aquilo que vimos, né? Toprak realmente está de volta. Mas, mesmo assim, ele afirma que é claro que seu trabalho está em garantir o futuro de Toprak. E ele diz que a estimativa com as chances de Toprak estão em 50-50 para a MotoGP e Superbike. E claro que também não podemos esquecer da própria BMW, que também tem uma boa oportunidade de ingressar na MotoGP e talvez consiga manter seu piloto. Acredita-se que a BMW esteja em processo de compilação de um acordo de muito dinheiro destinado a reter os serviços do jovem de 28 anos, que provavelmente o tornaria o piloto mais bem pago do grid da Superbike por alguma margem. Porém, esse começo difícil de temporada talvez tenha azedado um pouco essa possível permanência na marca, principalmente pelos regulamentos que foram alterados, afetando diretamente Toprak, assim como foi com Bautista há pouco tempo atrás na Ducati. Sobre isso, falamos nesse vídeo, que eu vou deixar aqui no card para você que perdeu. E isso deixa a Honda como o único outro fabricante no grid do Mundial Superbike disposto e capaz de gastar o mesmo tipo de valor multimilionário para garantir sua assinatura. E a marca japonesa sabe fazer marketing, e inserir um piloto muçulmano à sua linha de fábrica provavelmente seria para ajudar a impulsionar vendas no mercado multimilionário indonésio de motocicletas. E enquanto Razgatlioglu espera até que os novos pneus e motos cheguem na MotoGP em 2027, ele poderá trazer um impulso bem-vindo ao projeto de Superbikes da Honda, algo que a marca japonesa precisa desde que retornou ao campeonato com uma equipe de fábrica completa lá em 2020. Resta ver se Toprak e seu empresário vão querer isso, porém não tem motivo nenhum para pensar que não, até porque seria um desafio significativo para ele em 2026, e quando o piloto foi para a BMW, a palavra desafio foi amplamente utilizada para explicar essa mudança que parecia maluca naquela oportunidade. E lembramos aqui que a Honda tem apenas 6 pódios nas 180 corridas desde o seu retorno. Então, se ele conseguir replicar o seu incrível sucesso no título de azarão, a dominante em 2024 com a BMW, na Honda o consolidaria ainda mais no seu legado como um dos maiores pilotos da história da classe Superbike antes da sua partida para a MotoGP. Ele mesmo disse que quer ser lenda da Superbike, na minha opinião ele já é lenda da Superbike, então já pode ir para a MotoGP. Enquanto você deixa o seu comentário que eu quero aqui na descrição sobre esse assunto todo que eu trouxe aqui, eu vou trazer os comentários que vêm da fonte desta notícia que trouxemos aqui em primeira mão na internet no Brasil, né? Olha só o que o pessoal está comentando. Piloto fenomenal, seria ótimo vê-lo na classe de protótipos, escreveu aqui o Ben Mandilovic. Acho que isso significa que não há BMW na MotoGP em 2027. Palavras do Greg. Se acontecer realmente, né? Porque se a BMW for para a MotoGP e não levar o Toprak, aí seria um erro grande, né? Ele estará quase na fase de veteranos até lá, escreveu aqui o Benny. Pois é, tem essa questão também, né? Será que não será muito velho para a MotoGP? Acho que não, né? E por fim aqui, piloto absolutamente fenomenal. Vê-lo se recusar completamente a se contentar com qualquer coisa que não seja uma vitória em Portimão foi uma alegria. Na verdade, qualquer corrida em que a Ducati Racing não vença é uma alegria absoluta no momento, para ser sincero. Nada contra Bulega, cara humilde o suficiente. Mas em qualquer outra moto no Superbike ele teria dificuldades para quebrar o top 6. Assustadoramente semelhante a um compatriota dele na classe principal. Eu acho que para Toprak, um acordo 1+1 com a BMW seria o melhor para ele. Se isso é o melhor para a BMW é outra questão, escreveu aqui o Alan Oliver. Comenta aí, vou aguardar. Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer,
assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!